Ô Felipão, agora acho legal a gente projetar esse clássico, essa final, Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo acontece no dia 16, domingo, no Allianz Parque, mando do Palmeiras, e é um jogo que os times terão força máxima. O Yuri Alberto é dúvida, né? Porque sofreu um trauma no tornozelo naquela entrada do Zé Quase Ivaldo. assassinado pelo Zé Ivan. Exatamente. Mas fora isso, são Corinthians com força máxima. O Palmeiras também não leva nenhuma suspensão para o jogo. Vai com o Não. que tem de melhor. Mas E a fica. chance do Palmeiras é fazer o resultado em casa, né? Pois é, mas fica a dúvida, cara, pro segundo jogo, que a gente não sabe a data, ainda não foi marcada a data do segundo jogo ainda. Fato é que a princípio seria no dia 27, que é uma quinta-feira, mas há dúvida se esse jogo vai ser dia 27, porque o Palmeiras estreia no Brasileirão no dia 29, sábado. Já tem TV para esse jogo e os cambal. Então, eu não sei se vão conseguir mudar o jogo do Palmeiras para domingo. Então, os times jogam na quinta e se for na quinta, o Palmeiras conseguiria ter em campo Estevão, Everton, Richard Rios, quem mais? O Martinez, a seleção do Uruguai, e por aí vai. Gomes. Piquerez, o Gomes. O Palmeiras tem um monte de jogadores selecionáveis que podem não estar à disposição se o jogo for na quarta-feira, cara. E o Corinthians idem com o Carrídio, com o Martinez, com quem mais que tá na seleção do Vai. Corinthians? O Depay. O Depay joga no domingo. Passaram aqui o jogo da Holanda, da data FIFA é no domingo, então segunda-feira ele já pode voltar. Então, se for quarta, ele joga. Mas assim, é uma final que a gente primeiro precisa entender a data, não tem data ainda, para também a gente poder projetar. Fato é que um É, jogo com desfalque ou sem desfalque, um jogo numa quarta-feira, na sequência de uma data FIFA, por mais que os caras estejam em campo, estarão extenuados de uma viagem, não vão ter a preparação correta. Um jogo desse é para você preparar a equipe, é para você ter uma semana para treinar, você preparar o espetáculo. É um espetáculo, uma final de campeonato. Palmeiras e Corinthians. Você jogou vários jogos até agora para estar ali, e aí você vai jogar com um monte de gente extenuada, porque eu tenho um calendário horrendo, cara. O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu tô vendo aqui a tabela do Brasileirão. Palmeiras estreia no sábado, 4h30 da tarde, contra o Botafogo no Allianz E aí é Parque. Primeiro importante jogo. salientar, para quem não conhece, existe uma regra que um time não pode jogar com duas partidas com intervalo menor de 66 horas. Então, se a final for quinta, o intervalo vai ser de quê? 48 horas? Não pode. Tem Então, que ser no domingo esse jogo contra o teria Botafogo. ou adia o jogo do Brasileirão para domingo, que eu acho que seria o mais interessante, ou Mas você. domingo o São Paulo joga com o Sport no Morumbi. Aí Então, que mas tem aí joga o São todo Paulo para esse efeito. segunda. Jogar o São Paulo ou para segunda ou para sábado. Exatamente. Joga o Porque São já que o São Paulo não joga Não mais o joga a final. Paulistão, Exatamente. aí o São Paulo vai chiar, Não, mas vai aí, reclamar. desculpa, mas aí foi eliminado, não tem o direito de falar nada. Entendeu? Então. Entendeu? Tem que fazer o bem, até porque os times negociam juntos ali. Tipo, todo mundo tá ganhando igual no Paulistão. Então, se fosse ao contrário, era isso. Então, a verdade é isso. Então, assim, ou você adia o jogo do Palmeiras para domingo, e aí você resolve o problema, coloca a final na quinta-feira, e o Palmeiras. Eu acho que é o que vai acontecer, que é decisão de maior bom senso aqui. É Tá? que aí você tem um dia, pelo menos, para os jogadores voltarem, Exatamente. Eu acho, se apresentarem e jogarem a final. Eu acho que é o que vai acontecer. Não é possível que os caras vão colocar esse jogo na quarta-feira e um jogo cheio de desfalques. Não é possível, cara. A televisão, se isso acontecer, a televisão tem que intervir. Tem que intervir, cara. É acabar com um espetáculo que os caras meteram muito dinheiro. Não pode, cara. Até o momento eu tô procurando aqui no Twitter, não tem nenhum parecer sobre essa final. Muito está se falando sobre o erro de arbitragem de ontem, mas ninguém fala sobre Não, sobre uma a outra, e final você já Palmeiras e Corinthians. falou, uma outra notícia que a gente tem que ter, junto com as datas, é quem vai apitar os jogos. Sim, essa é uma Quem vai preocupação também. apitar os jogos, assim, com o erro agora nesse clássico, é a informação que todo mundo quer saber. Eu acho que até estão mais curiosos para saber quem vai apitar do que quando vão jogar. Porque o grande assunto do Brasil hoje é essa arbitragem absurda. Então, eu estou bastante preocupado com relação a isso. É, Vamos ver, cara. Vai ser assim, uma final. O que a gente pode esperar da final? Para mim, um Palmeiras que fez um bom jogo contra o São Bernardo. Ontem fez um jogo tático, físico, mas não é ainda um jogo à la Palmeiras. Mais uma vez eu falei aqui, um jogo que o Estevão, um jogo grande que o Estevão não jogou bem.
Impressionante, cara. Esse menino vai embora no meio do ano sem definir um clássico, sem jogar um jogo grande contra um rival. Cara. Bem, não é Ontem, possível isso, cara. ontem no pré-jogo lá da rua, tá tomando uma com o Renan, com o Pives, com o meu pai e tal, conversando. A gente, cara, é impressionante. A gente foi lembrando os jogos que o Endrick decidiu, assim, tipo, o Endrick fez gol no São Paulo, fez gol no Corinthians, fez gol no Santos, no Flamengo, fez gol no Fluminense, fez gol no Galo, fez gol no Cruzeiro. Cara, o moleque fez aquilo que ele fez contra o Botafogo no Newton Santos. A estrela que fez gol no Inter, a estrela que o Endrick tinha de decidir jogo. Você vê isso no Real Madrid, assim, ele é o jogador na Europa que menos precisa de minutos pra marcar um gol, assim. E o moleque tem 18 anos, velho. E aí é inevitável a comparação dele com o Estevão. Mas assim, o Estevão é uma característica diferente. Muitos palmeirenses ficaram bravos com o corte que a gente fez com o Sormani lá no dia que a gente entrevistou ele, no episódio 200. E a gente até soltou no Instagram. O corte teve uma atração boa e tal, os comentários, mas muita gente criticando. Porque o Estevão é um moleque ainda, tem 17 anos, tá se formando. Eu acho que ele vai ser um grande jogador, vai ser um dos grandes jogadores da geração brasileira, vai ser um jogador de seleção brasileira. Mas eu acho que ainda precisa mais dele. Ontem eu tava vendo. Cara, chamar mais o jogo nesse tipo de jogo grande, assim, contra cachorro grande, jogo decisivo. Ele tava muito tímido, ele fica muito tímido, fica mais na ponta direita. Você vê nos outros jogos contra equipes menores. Ele se mexe mais. Ele circula, ele sai, ele tenta mais o drible. Ontem ele tava muito travado. O Alan Franco deu uma chegada nele na primeira bola, parecia que ele já sentiu, ele ficou sentindo a coxa, assim, ficou meio mancando, assim, e não conseguia. Eu não quero ficar criticando um dos melhores jogadores que o Palmeiras formou na base dele. Só que é um fato, cara. Jogos grandes até o momento. Jogo que vale mesmo, jogo decisivo, clássico contra time. Ele ainda não brilhou como ele brilhou em outros jogos. E o Palmeiras só foi vice-campeão brasileiro graças a ele também. Porque ele tirou pontos importantes que o Palmeiras teve, inclusive em jogos contra equipes grandes. Contra o Galo, no Arena Independência, ele fez gol, deu assistência. Contra o Grêmio, ele fez o gol da vitória no Allianz Parque. Então, mas nos clássicos ele não brilhou. Contra o Botafogo ele não brilhou. Contra o Flamengo na Copa do Brasil ele não brilhou. E aí, Felipe, tem uma coisa assim. Agora ele vai ter uma baita oportunidade, né? Um derby, que é o maior um final de campeonato. É a última chance de título que ele tem para ganhar com a camisa do Palmeiras antes de ir embora. Então, existe uma possibilidade aqui dele se redimir e a gente falar outra coisa, ter uma outra percepção sobre o Estevão a partir do que ele fizer nessa final. E ele pega um Corinthians, cara, que assim, tá numa queda livre. Classificou contra o Santos? Classificou, mas não jogou bem. O Corinthians não fez nada, né, no jogo, além das boas conclusões a partir de questões ali individuais da qualidade de jogadores que tem. Mas um time como o time, é um time que sucumbiu nessa temporada, fez a melhor primeira fase do Paulistão, é verdade, mas na Libertadores tá prestes a ser eliminado amanhã. O jogo acontece amanhã e eu acho que esse jogo vai dar muita atuada do que vai ser essa final. Se o Corinthians, por exemplo, consegue uma remontada assim, improvável, ele cresce muito. Muda todo o ânimo do clube. Se ele é eliminado, vem com isso uma pressão muito grande de ser campeão, que o Palmeiras jogando em casa o primeiro jogo pode se aproveitar. E quando a gente olha para o campo, a gente vê hoje um Palmeiras muito mais preparado, cara, para ser campeão do que esse Corinthians. Mas é um Corinthians... Você acha o Palmeiras favorito? Eu acho o Palmeiras, assim, é difícil falar favorito porque a decisão é no Allianz, em Itaquera, né? E passa muito por esse jogo de quarta-feira. Eu prefiro esperar apontar um favoritismo esse jogo de quarta-feira. Não só sobre o Corinthians vai passar ou não vai passar, mas como o Corinthians vai encarar esse jogo. O Corinthians vai sair grande desse... Porque tem como você sair eliminado e grande do jogo. Tem como. Se o Corinthians massacrar o Barcelona, ganhar de 2-0, ficar faltando um gol e a torcida... Mano, aquele jogo que você sai eliminado, mas a torcida vem com você, grita seu nome no final do jogo, sabe assim, caímos de pé. Se o Corinthians cair de pé na quarta, eu acho que o Corinthians pode... Aí é um jogo, eu acho que fica sem favoritos, porque eu acho que é um Corinthians meio que se reencontrando. Mas hoje, se o Corinthians for eliminado e perder passivamente essa classificação, etc e tal...
e a gente vê a torcida criticando, eu já vejo o Palmeiras entrando muito como favorito. Hoje, no dia 11, eu vejo o Palmeiras como favorito, mas esse jogo de quarta-feira de amanhã pode mudar muito, cara. E outra, 2 jogos é muito diferente, 180 minutos é muito diferente de um jogo só. Um jogo único que você joga em casa, na casa do adversário. Né? Muito diferente, muito diferente. Se os jogos fossem na Vila e no Morumbi, poderia ser Santos e São Paulo a final. É uma vantagem muito grande, cara, se você jogar em casa um jogo só. Numa final são 2 jogos, é outra coisa. O Palmeiras ano passado perdeu na Vila o primeiro jogo e em casa, com a pressão da torcida, virou o jogo. Então se não abrir uma puta vantagem também no primeiro jogo, jogar em Itaquera é difícil. Mas enfim, então vamos esperar, mas eu acho que é um jogo... Hoje eu encaro como 50-50. Mas eu quero esperar quarta-feira aí para ver o que a gente pode apontar em termos de favoritismo. E, quinta-feira de manhã estaremos aqui para comentar a respeito desse jogo e aí então poder projetar uma final com um pouco mais de materialidade, né? Mas eu acho que vai ser uma grande final. Espero que não seja estragada pelos desfalques de data FIFA. Eu recebi aqui do nosso querido Lucas Guide a informação de que o nosso palestra comentou que a final no meio de semana pode ser adiada para o final de semana e os jogos do Brasileirão adiados também. Então, isso para mim seria o melhor dos cenários. Isso ainda não foi confirmado. Agora, 10h48 da manhã do dia 11 de março de 25, não foi confirmado. Mas é uma possibilidade e talvez seja algo que as duas diretorias vão tentar. Mas, tem uma coisa, tá? Por exemplo, a Record, domingo 6h30, que, por exemplo, se fosse o jogo domingo, seria a final, seria domingo 6h30, certo? Já fechou a transmissão, por exemplo, de Vasco e Santos, com o Neymar, essa transmissão está fechada há muito tempo. Os caras vão cancelar a transmissão desse jogo e para transmitir uma final, assim, pode ser. E se fizer isso, tudo bem. Eu acho que é o menor dos problemas. Mas assim, quero muito entender porque mexe com o calendário de TV também. A não ser que os caras metam a final sábado. Mete a final sábado. Sábado 6h30 e aí domingo começa o Brasileirão. Sábado, dia 28. Sábado, dia 28. Esse pode ser um caminho. A gente vai ter que, assim, hoje é difícil. E aí Palmeiras e Corinthians jogariam só na outra rodada. Exatamente. Depois um jeito de fazer... Quando eles forem eliminados de alguma Copa, alguma coisa assim, eles recuperam o jogo depois, cara. É meio que isso, assim. É meio que isso. É o calendário do futebol brasileiro, né? E aí mais um... Tem que pôr no asterisco exatamente, assim. Exatamente, é uma merda. Mas isso acontece na Premier League, tá? Teve outro dia aí, o Liverpool com 3 jogos a menos. Isso acontece, cara. Não é só no Brasil que acontece isso não, cara. Sim. Entendeu? Então, calma lá também. Mas é cara, isso. A gente já falou sobre isso, mas a notícia saiu agora. Tá. A Federação Paulista divulgou o áudio completo do VAR. E o André Hernan também deu uma informação aqui de que há a possibilidade de ter o impedimento semiautomático nas finais do Campeonato Paulista.